Memória Positiva. Por trás da vitória, teve a luta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs, você que nos acompanha através de nossa emissora e também através de nossas redes sociais. No oferecimento de Petrojoia e também de Óticas Lascola, está começando o quadro Memória Positiva, que vai ao ar todos os sábados aqui na nossa emissora. O meu convidado de hoje é o Valmir Macedo. Valmir, muito obrigado por aceitar o convite para estar aqui conosco. O Valmir, gente, ele é natural de Veredinha e ele é responsável por um evento que tem atraído muitas pessoas e chamou atenção para a Veredinha, que é o Vereda de Luzes, que realmente é um evento formidável, que está entrando na sua 5ª edição aí. Valmir, boa tarde, que prazer grande te ter aqui, rapaz. Boa tarde, Jair, como você está? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui mais uma vez. Estivemos aqui o ano passado, né, no mês de novembro, quando a gente estava preparando a edição do Vereda de Luzes, o tema Alegria, e foi um sucesso, graças a Deus, e eu queria aproveitar e agradecer a audiência e agradecer também os amigos aqui de Capelinha, que graças a Deus a audiência lá também é boa, e é isso aí, estou à disposição. Para as pessoas, porque as pessoas conhecem o espetáculo, mas não conhecem a vida de quem é o idealizador desse espetáculo. Você é natural de Veredinha mesmo? Na verdade, a minha família toda é de Veredinha, tenho alguns parentes aqui também em Capelinha, mas meus pais, quando eles se casaram, eles foram para o interior de São Paulo, e eu nasci no interior de São Paulo, em Assis. Você nasceu em Assis? Assis é uma cidade da região Sorocabana, e eu vim para cá, quando meus pais vieram para Veredinha, eu tinha 12 anos. Aí, na verdade, eu me formei, fiz o 2º grau em Turmalina, né, da 5ª à 8ª, e de lá eu ingressei numa instituição financeira. Não acelera muito não, vamos explorar um pouquinho aí. Onde eu permaneci um tempo. Sim, deixa eu puxar desde o início lá, a sua infância lá em Assis. Seus pais, eles se mudaram para lá como quase todos na região, tiveram que sair em busca de melhores dias, em busca de emprego. Como é que foi essa? Na verdade, meu pai, ele era construtor, e minha mãe, ela era praticamente uma pessoa do lar. E meu pai praticamente construiu o patrimônio dele nesse ramo de construção civil. E durante muitos anos ele, todo ano, ele queria vir passar as férias de junho aqui. E você vinha toda a família? Vinha toda a família. Então, assim, a cabeça da gente é o seguinte: a gente já ia embora já pensando na volta. Então é o seguinte, parece que é uma coisa que atrai a gente, né? Quando a gente... Eu sempre falo que eu sou paulista, mas eu sou mineiro, entendeu? Porque a atmosfera, quando você é criança, você respira a atmosfera dos seus pais. Então, assim, tudo da gente era de Minas Gerais para cá, Minas Gerais para lá. E a vontade de vir, quando era época de férias, era ir para Veredinha. E aí meu pai, com o passar do tempo, ele falou, o tempo todo planejando, e a gente acabou, no final de 70, a gente acabou vindo para cá. E aqui eu acabei construindo meus laços de amizade muito forte, Veredinha, Turmalina, Capelinha, e aquela época deliciosa, daquela juventude maravilhosa, efervescente, era muita MPB na cabeça. Isso que eu queria te perguntar, nessa sua passagem de férias por Veredinha, quais são suas lembranças de lá? As melhores lembranças que a gente tem é aquela coisa de querer construir um mundo melhor. Parece uma coisa piegas, construir um mundo melhor, mas o mundo melhor que estava na nossa cabeça era que é o mundo melhor da gente querer, porque naquela época
a gente tinha tanta carência de tanta coisa. Hoje em dia você vê na internet, esse TikTok, de pessoas de mais idade, lembrando como é que era o disco de vinil, como é que era a fita cassete, os bailinhos, a discoteca que tinha naquela época. Então, assim, aquilo tudo era uma efervescência tão grande da gente querer encontrar uma identidade que a juventude é natural que a gente queira ter. Hoje em dia a gente fica muito ligado ao celular, mas naquela época não, naquela época era o contato físico. Frequentou o Zé Rosário? O Zé Rosário, o Cipó e Turmalina. Fundo de quintal, Turmalina tinha um fundo de quintal, Correntão. Aqui em Capelinha tinha aquele clube maravilhoso aqui. Aranãs. O Aranãs, entendeu? Então, assim, era uma época de você ir para a rua mesmo, de você buscar o contato tete a tete. Então, sim. E a juventude acabava criando o quê? Criando nisso a necessidade de você estar junto. Aí nascia o quê? Os festivais, os teatros de rua. Então, quando eu imbuído nesse sentimento, você acaba levando isso para a vida. E eu levei isso para a vida quando fui para São Paulo. E nesse tempo, nesse vai e vem, como que foi a saída de lá? Você que nasceu lá em São Paulo, claro, mais perto de tudo, já mudando para Veredinha. Você nota que isso te faria bem? Notava que isso te faria bem? Ou você sentiu aquele choque de sair de lá, próximo de tudo, para vir para o interior? Olha, eu era muito, vamos dizer, muito criança, muito inocente ainda. Você sente falta de algumas coisas que, na verdade, eu recebi muito aqui, sabe? Eu fui muito bem acolhido por primos, amigos, principalmente Turmalina, que eu falo que é a minha segunda casa, muito bem recebido. Turmalina tinha uma época, uma juventude maravilhosa, cheia de anseios. Tive bons professores lá em Turmalina e aquilo me ajudou muito na minha formação, sabe? Uhum. E eu vou dizer uma coisa para você, eu não senti tanta falta porque eu acho que tem uma coisa, quando você nasce, você descobre que você é feliz aonde você está, entendeu? E eu nunca fui desse coisa, saudade disso, saudade daquilo. Eu acho que a saudade existe, mas você não deve voltar nela. Desde criança eu pensei nisso, entendeu? Eu acho que quando você é uma pessoa que tem certeza daquilo que você quer, você não sofre tanto. Tem um texto muito interessante até que fala sobre isso, né? Para você não voltar no lugar que você viveu uma fase boa da sua vida, porque ela não está lá mais, ela não vai estar te esperando lá mais. Né? Porque você chega lá e você acaba ai, que saudade, ai, deixa eu ir lá reviver aqueles momentos. Meu, os momentos já se passaram. Você não pisa no rio 2 vezes. Quando você voltar lá, a água não é mais a mesma. Ela passou. E engraçado que eu ontem estava falando com um amigo sobre isso. Durante muito tempo, quando nós viemos para cá, eu com 12 anos, e eu acabei voltando em Assis depois de quase 30 anos. Aquela saudade... que eu falo da saudade, é aquela curiosidade de voltar onde você foi feliz. Eu acho que essa curiosidade quase todo mundo tem, né? E eu acabei indo. Mas foi bom? Não. Por quê? Eu passei na rua onde eu ia para a escola todos os dias. Passei na onde o meu pai, onde a gente tinha a nossa casa. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu saí de lá com um buraco imenso no peito. Por quê? Porque não era nada igual. Meu pai não estava lá mais, minha mãe não estava lá mais, meus amigos não estavam lá mais, meu carrinho que eu brincava não estava lá mais, o balanço na mangueira não estava lá mais. Aliás, nem a mangueira estava lá mais. Então, caramba, pra que você voltar?
entendeu? Guarda aquilo e segue em frente. E é bem essa história que você acabou de falar, não volte, entendeu? Passado não te espera, né? Não, não te espera. E aí você chegou na região, estudou, como você disse, em Turmalina, né? Aham. Experiência boa? Eu fiz de 5ª a 8ª lá e eu vou te falar uma coisa. O choque que eu tive, culturalmente dizendo, eu não sei se a gente pode falar, o estudo ali é fraco, o estudo ali é forte, mas de lá para cá eu tive um impacto muito grande. Parece que eu tive que aprender tudo de novo. Porque assim, e graças a Deus eu voltei porque a formação que eu tive em Turmalina foi muito boa. Muito boa mesmo, assim, de você ficar impressionado. E logo depois eu acabei fazendo bem adiante, depois que eu parei na 8ª série, eu fui fazer o 2º grau na Fundação Bradesco em São Paulo. Também um choque cultural gigantesco, um conteúdo maravilhoso, entendeu? Então assim, eu devo essas 2 escolas, entendeu? Turmalina e a Fundação Bradesco. Aí você ficou esse período aqui estudando. Quando que você começa a trabalhar? Você começou a trabalhar com quantos anos? E em que? Na verdade, eu comecei a trabalhar aos... quantos anos eu tinha? Nem lembro mais. Eu acho que é 18. Então você já começou bem tarde, em se comparando da época, né? Que na época o pessoal começava a trabalhar muito cedo com algumas atividades. Na verdade, eu quando morava em Turmalina, trabalhava no quê? Trabalhava em restaurante, essas coisas, né? Para poder te manter. E logo em seguida eu entrei nessa instituição financeira, que foi a minha casa durante 35 anos. E fiquei 5 anos em Turmalina e depois fui transferido para São Paulo, entendeu? Então você entrou trabalhando em banco em Turmalina. Em Turmalina? Eu pensei que tinha sido em São Paulo. Na agência de Turmalina e logo em seguida, daí uns 5 anos, eu tive a sorte de ir para São Paulo, onde eu continuei a minha vida profissional e acadêmica. E foi uma opção São Paulo? Foi. Na verdade, eu acredito que foi até uma bênção, sabe? Porque a gente nota que geralmente o banco ele transfere muitas pessoas, às vezes as pessoas caem até onde não quer, né? E às vezes acaba até saindo e não quer mudar o ritmo de vida que tá, não quer sair da cidade que tá. Mas então isso aí nesse caso seu foi opção. Na verdade é uma história que eu conto que é muito interessante. Na época, era 85, era numa época do plano cruzado, que tinha cruzeiro, era cruzeiro para o cruzado, e eu cuidava da carteira de poupança. E era interessante que eu acabei fazendo uma campanha, é hora de poupar, é hora de ganhar. E aí acabei mandando para o marketing, né, essa ideia, foi até uma sugestão de um diretor da época, manda para lá, que bacana, tal. E a carteira aumentou nessa época. O pessoal estava retirando, mas Turmalina aumentou. E passou mais ou menos uns 3 meses, eu recebi uma carta dizendo, parabéns, obrigado, tal. Nem tchau, né? Passou mais um mês, mais ou menos, aí a campanha é hora de poupar, é hora de ganhar. Eu falei, caramba, que legal, né? Usar a minha ideia, né? Que bom. Mas tudo bem, sabe? A gente era muito simples, aquela coisa toda. Aí, nesta época, o banco precisava transferir um funcionário, porque você sabe que você tem que ter uma quantidade de pessoas no seu quadro, senão você tem que demitir alguém, porque tem que pagar os custos, né? E eu acabei sendo convidado por... O diretor ligou e falou assim, olha, você pode ir trabalhar na Matriz. Caramba, como é que um carinha do Vale do Jequitinhonha, daquela época, entendeu? Sai daqui. Naquela época, eu lembro que a empresa tinha 150 mil funcionários, porque não tinha... não era automatizado, tudo era na mão. Não sei se você lembra disso. Lembro. E eu acabei saindo daqui e indo direto para São Paulo.
um menino caipira, numa época que Turmalina era uma efervescência, a gente tinha grupo de teatro, a gente tinha um monte de coisa para poder fazer. Aí lá vai, e eu com a minha malinha, da noite pro dia, toco o telefone, você tem que estar lá na segunda-feira. E lá vai eu, entendeu? Nunca tinha usado um terno, aliás, usei um terno e gravata numa festa do Divino, que eu fui imperador, em 85, e lá vai eu vestir terno e gravata em São Paulo. Numa época que São Paulo ainda tinha muita garoa, sabe? Eu cheguei a pegar isso. Um frio. Isso nós estamos falando de 1985? Não, nós estamos falando de 1988 já. 88. É, quando eu cheguei em São Paulo. E foi maravilhoso, cara. Foi um encontro assim maravilhoso. Aquele menino... Quando a gente fala caipira, porque a gente tem um mundo para desvendar, entendeu? Caipira é aquele cara que ainda precisa ainda olhar o mundo além do seu círculo, sabe? Então tava eu lá, sabe? Com fé e coragem, sozinho, mas muito bem acolhido, sabe? A minha avó, ela falava o seguinte, eu sempre rezava o terço com ela, ela falava, olha, eu tenho mais de 20 netos, você é o único que vem aqui rezar o terço com a sua avó. Então escreva uma coisa que a sua avó vai te falar, Nossa Senhora nunca vai deixar você pisar em brasa. E aquilo sempre seguiu comigo, sabe? Sempre ela tava aquele pensamento assim, daquela oração, que eu acredito muito, sabe? E São Paulo para mim foi um mundo que eu fui conquistando aos poucos, embora muito bem acolhido. E quando você chegou lá, você teve facilidade de adaptação? Porque você tinha vindo de Assis, era mais interior. Aí depois pegou capital. Teve algum choque quanto a isso ou tirou de letra? Eu não vou falar para você, tirei de letra, porque você fica aquela saudade de amigos, aquela saudade de familiares. Mas eu vou te falar uma coisa, já. Eu fui muito bem recebido lá. Eu posso te falar isso mais uma vez, está sendo até repetitivo dizer isso, mas eu fui muito bem recebido, e eu não sou aquele cara de ficar aventurando, ficar... é coisa de mineiro, né? Ficar dando sopa no meio da rua para ser assaltado, ou se envolver com bebida, blá, blá, blá. Não, era um cara mais tranquilo, é um cara mais família. E ao mesmo tempo, aonde eu estava? Eu estava numa instituição financeira que naquele tempo a gente tinha, sabe o quê? Tinha um alojamento para funcionário que vinha de fora. Ah, é? É. E ali a gente tinha tudo, a gente tinha casa, a gente tinha restaurante onde você tomava café da manhã, onde você almoçava, jantava. Então assim, era uma época maravilhosa, sabe? E ao mesmo tempo eu já cheguei e já fui fazer meu curso. Já fui fazer Fundação Bradesco. Fiz 3 anos no curso de redator. E ao mesmo tempo eu fiz uma experiência, passei da primeira fase da USP para a comunicação. Mas eu não tive a coragem de fazer a segunda fase, porque eu estava só experimentando, eu queria só experimentar. E passou os anos depois que eu terminei a Fundação Bradesco, aí eu entrei em comunicação e marketing na Casper Libero, que é uma faculdade, quer dizer, é a primeira escola de jornalismo do Brasil, que fica na Avenida Paulista. Muito conceituada. E é isso. Então, assim, quando você me pergunta se eu teve... como foi a adaptação, foi a melhor possível. Porque eu me preservei muito, sabe? Por que eu me preservei? Porque assim, a vontade minha era fazer o meu tempo em São Paulo e voltar. É que nem meu pai, quando saiu daqui e foi para São Paulo. Ele sempre queria voltar. Mas ele precisava se preparar para voltar. A mesma coisa eu. Fui para São Paulo, trabalhei lá, fiz amigos, fui muito feliz, mas sempre com o intuito de voltar. Aliás, todas as minhas férias, eu nunca viajei para o exterior
nas minhas férias. As minhas férias, Europa era Minas Gerais. A minha Disney era Minas Gerais, sabe? Sempre. E me arrependo? Não, sabe? Conheci isso na época de trabalho, etc. Mas as minhas férias tinham que ser aqui. Os 30 dias de férias era Minas Gerais. E você assumiu essa área de marketing. Quanto tempo trabalhando no marketing lá? Assumir é muito forte, né? Na verdade, eu cheguei lá no marketing e comecei na área de pesquisa de mercado, que foi uma coisa maravilhosa que você aprende. Era uma galera gigantesca. Eu cheguei lá, assim, só tinha gente formada, graduada, né? E eu, coitadinho de mim, estava terminando o segundo grau ainda. Mas ali eu consegui, através de pesquisa de mercado, consegui abrir o horizonte, sabe? E logo em seguida fui para a mídia, onde eu fiquei uma boa parte do tempo. Mídia é isso aqui e muito mais, você sabe. E depois fiquei 15 anos na área de eventos, entendeu? Aí sim, aí eu me encontrei. Mas eu já estava preparado, eu passei por todas essas fases, entendeu? Passei pela pesquisa de mercado, depois mídia, depois eventos. Nós vamos entrar nessa fase aí. Antes eu vou para um rápido intervalo comercial no oferecimento de Petrojoia e também Óticas Lascola. Memória positiva. Eu quero falar para você da Petrojoia, uma empresa que chegou para facilitar sua vida. Se você tem sua fazenda ou uma empresa que tenha frota de veículos e quer ter maior controle de consumo e economia no abastecimento, Petrojoia. Você vai ser o dono do seu próprio tanque, verdade. Você vai ter uma estação de abastecimento de diesel na sua fazenda ou na sua empresa. É mais economia para você. Tá na tela aí, ligue 0800 543 0800 e conheça a Petrojoia. Óticas Lascola, a primeira ótica de Capelinha e região com laboratório próprio de montagem. Possui estoque de lentes monofocal incolor, antirreflexo e filtro azul. Entrega seus óculos monofocal na hora. Crediário próprio e facilitado, com parcelamento da sua compra em até 6 vezes no crediário ou até 10 vezes no cartão sem juros. Nas Óticas Lascola, você encontra as melhores marcas de lentes do mercado como Varilux, Kodak, Transitions, Optiview, Crisal, Roya e Zeiss. Marcas exclusivas de armações que você encontra somente nas Óticas Lascola. Óticas Lascola em Capelinha, Leme do Prado e também em Berilo. Memória positiva. Você participou de grandes eventos. A veia artística, quando você fala que você se encontrou, quando pegou nessa instituição financeira a parte de eventos, é justamente por isso? Aflorou aquela coisa que tinha, que já era o seu rumo na vida de seguir o lado artístico? Zá, eu vou te falar uma coisa para você. Quando você tem uma oportunidade de estar de frente na produção de um evento, seja ele um evento paroquial, que é um evento muito local, um evento global, que é um exemplo, você está numa feira de agronegócio, que você tem que produzir um grande stand. Eu já cheguei a coordenar a produção de um stand de 600 metros quadrados. 600? Então, um stand de 600 metros quadrados, você está ali, você tem ali uma estrutura gigantesca de ferro, aço, tábua, elétrica. Então, assim, é uma grande responsabilidade que aquilo cai sobre você. Porque você tem que estar ali com o olhar firme, que você, de uma responsabilidade muito grande. Não só a empresa que é contratada para poder montar aquele stand, como você também tem que estar de olho se aquilo está correto. Você tem um monte de responsabilidade que você tem que checar.
Não é só ir lá contratar a empresa montar. Você, como o dono do projeto, naquele momento, você é o prefeito daquele projeto, você é o pai daquele projeto, entendeu? Então, assim, você tem que olhar mesmo. Eu já teve evento que o evento é todo montado, é com um pouco aquele cheiro de fio queimado. Não deixa passar. Vá saber o que está acontecendo. Porque se Deus livre e guarde acontece uma coisa ruim, acabou sua carreira, acabou. Você acaba manchando a imagem da empresa que você trabalha, você acaba manchando o seu currículo de produtor. Então é uma coisa muito séria. E eu sou um cara muito preocupado com isso, entendeu? Eu sempre falo, qualquer evento você tem que ter o máximo de cuidado com a segurança. E a veia criativa está aí. Não é só você criar, você tem que criar e saber a dimensão que aquilo vai criar para que não cause problema de segurança também. Eu sempre falo isso, entendeu? Quantos projetos você encontra em eventos que o cara cria uma coisa gigantesca, mas na hora de produzir, entendeu? Pode acontecer um desastre, pode acontecer uma coisa desagradável. Entendi. Ô, Valmir, você ficou um tempo Você ficou um tempo nessa empresa e acabou depois se aposentando. Parece que foi 35 anos. 35 anos. 35 anos. Mas guardou essa experiência, né? Em produzir stands, enfim, trabalhar com produção, principalmente no lado artístico. Hoje, você presta serviço, presta consultoria, alguma coisa nessa área? Ou é aquela coisa, não, aposentei, deixa eu ficar quieto? Na verdade, eu aposentei, não tenho procurado muito, mas eu inclusive, agora em Veredinha, você aproveitando, eu estou fazendo a produção de um podcast, inclusive para começar a trabalhar com isso, entendeu? Porque é o seguinte, a cabeça da gente, ela continua jovem, entendeu? Eu esse ano faço 60 anos, mas a cabeça tá lá atrás, sabe? Muito mais experiência, muito mais estofo, vamos dizer assim, mais efervescente. Eu tô te perguntando isso porque, deixa eu te dar um exemplo, você deve ter tido a oportunidade de presenciar alguma Feragro aqui em Capelinha. Sim. E assim, muitas empresas montam stand. Eles dependem justamente disso. A gente sabe que o número de profissionais na região é deficitário em vista de número de pessoas, né, que trabalham com isso. Esse tipo de proposta, você fica aberto também para esse tipo de trabalho, de projetos, enfim, como é que é? Com certeza, cara. Eu acho que é uma oportunidade, sim. E quanto a gente tiver esse vigor, né, eu sempre falo, você tem que trabalhar o seu joelho, porque é o seu joelho que te leva, entendeu? Para qualquer lugar. Então eu ainda estou com o joelho bom para caminhar, e nessa caminhada a gente está aberto a propostas e etc, porque eu amo fazer isso. E uma das coisas que eu acabei construindo nesse período dessa vinda para Minas, para Veredinha, e montar esse evento Vereda de Luzes, que é um evento que eu chamo o Natal Luz de Veredinha, que quando ele acontece todos os finais de semana do mês de dezembro, com praça de alimentação, com o palco principal, com um público bacana, que a gente faz um desfile de rua, natalino. Então, todo esse aparato é tudo focado em tudo isso que eu aprendi, em tudo isso que eu trabalhei durante esses anos. Essa montagem dessa grande estrutura. Engraçado, quando montei o primeiro Vereda de Luzes, então tem uma hora que eu estou na frente do palco com o coral de performáticos e eu fico na frente regendo
né? Porque não é quase regendo, é um maestro, não é só o maestro da música, é o maestro que eu estou percebendo o som que está atrás de mim, o som que está na minha frente, a luz que não desceu, o cachorro que passa na frente, a criança que está perto do palco. A pessoa sem educação que vai lá e deixa o celular ligado e ele toca na hora do Ele toca na espetáculo. hora, mas o barulho é tão grande que você acaba vendo. Aí, de repente, eu tava ali regendo, sabe quando você parece que você sai do seu corpo e fala, caramba, que é isso mesmo? Entendeu? É isso mesmo que ali tem uma área de alimentação, é ali que tem um som. Cara, é incrível você imaginar uma coisa e depois você tá dentro da sua criação. Isso é maravilhoso. Então, e eu noto que tem muita coisa bacana sendo feito nessa área de produção. Você falou da feira de agro aqui de Capelinha, teve uma feira bacana em Turmalina recentemente, e eu tô vendo que essa coisa da produção tá chegando por aqui, sabe? E uma outra coisa bacana foram 2 pessoas de Capelinha que estiveram no Vereda de Luzes e falaram 2 frases interessantes. Eles olharam o evento e falaram assim, Valmir, que bacana, o evento ele tem uma estética. Cara, era tudo que eu queria. A palavra estética. É isso que eu sempre procuro. Tem que ter uma estética. Você viu esse estúdio aqui da rádio? É maravilhoso, sabe? Ele tem uma estética, ele tem uma recepção, ele tem uma acolhida. Então tudo que você vai fazer tem que ter isso. Sabe? Você entra num templo budista, tem que ter uma estética. Você entra numa igreja católica, tem que ter uma estética. Sabe? Para você estar ali, para você ser recebido, para você receber aquela pessoa que chegou. Quando você faz uma festa de aniversário para seu filho, tem que ter uma estética, tem que ter um bolo, sabe? Tem que ter um pratinho, tem que ter um garfo para você servir, tem que ter um aparato para você receber. Tem pessoas que não vê diferença. Mas hoje o mundo, com tanta coisa bacana que você vê na internet, você nota o quanto é importante ter essa estética visual, estética comportamental, sabe? Sim, e é isso que um produtor de evento traz para você. É uma estética para que você se sinta bem, para que você enxergue bem a marca, para que você se coloque bem e venda, né? Sim, sim. Porque senão... Agora, uma coisa muito interessante é o quanto que Veredinha tem se destacado no lado cultural. É uma coisa impressionante e são muitas áreas. Nós podemos falar que o Natal, o Vereda de Luzes, a banda de música de Veredinha, onde ela está indo, ela está arrebentando com o maestro Dimas. Deu um show lá em Malacacheta recentemente, naquele encontro de bandas que teve lá em Veredinha. Eu estava lá, foi uma coisa maravilhosa também. Então a gente nota que isso não é uma ação só política, só administrativa. Ela é uma ação das pessoas se entregarem naquela causa, né? E querer se inteirar a ela, fazer parte dela. Porque eu creio que você vai ter oportunidade de falar sobre isso. É um desafio muito grande, principalmente você trabalhar com adolescentes. Por quê? A nossa região ela não proporciona muitas opções. O que acontece? Você treina uma pessoa ali num teatro, prepara, ele está preparado. Ele precisa sair para estudar, você perdeu aquela pessoa que você preparou. Ele aprende, tá na banda ali, tá tocando, tá empolgado, tá tudo. Deu a hora de sair para estudar, vai para outros centros. Então, quer dizer, aí você tem que preparar outro. É isso o tempo todo, né, Valmir? Isso mesmo. É interessante você falar. Veredinha, através do Vereda de Luzes, eu acabei criando um grupo que eu chamo de Gera Cultura. Gera Cultura para quê? O Gera Cultura, queira ou não queira, hoje, ele é o Valmir. Ele é experiência, entendeu? Ele é aquilo que você acabou de falar. Valmir, você está aberto para novas propostas de produção, bererê, bererê. Eu hoje estou estacionado no meu Gera Cultura, entendeu? Criei um nome para que qualquer pessoa possa chegar para você e falar assim, e aí, Valmir, vamos fazer um trabalho, um projeto encabeçado nesse guarda-chuva. Debaixo do Gera Cultura nós temos o quê? O evento Vereda de Luzes, que é um evento que eu chamo a marca do Gera. É através dessa estética que o Vereda traz,
acabei criando o slogan Veredinha, Cidade das Artes. Por quê? Porque quando nós fomos montar o Vereda, a gente resolveu forrar todas as árvores com artesanato local. Foi muito interessante. Aí nós forramos todas as árvores na época do Natal, né? Com crochê. Então, assim, lá as mulheres trabalham muito com ponto cruz, etc e tal. Tem inclusive até uma coxa produzida por uma artesã de Veredinha que acabou indo parar na novela das 7 da Rede Globo, que foi maravilhoso. Aí, começou a estimular aquela coisa toda, então você começa a dar uma estética para a cidade, e aí você tem a parte musical que eu queria botar o pingo nos is, trazer esse Dimas para a história. Quem é o Dimas? É um cara que durante esse período todo que eu estava fora, esse Dimas estava o quê? Coordenando esse grupo musical maravilhoso, que é a banda Manuel Alecrim, trabalhando esses jovens, trazendo esse prazer que a música proporciona, que a música eleva. E com o passar do tempo, que ele mesmo fala, já se passaram tantos jovens por aqui, e muitos desses jovens, eu acabei encontrando um deles, coincidentemente, em São Paulo. Ele estava passeando no shopping, aí de repente tinha um cara tocando sax, entendeu? E ele estava sem emprego, entendeu? Aí ele acabou pegando o sax, tocando, e o cara contratou ele para poder tocar com ele na banda. Uhum. Entendeu? Da onde essa pessoa saiu? Saiu de Veredinha, através do quê? De um projeto maravilhoso, voluntário, entendeu? Que você não paga nada. O cara acabou tendo uma profissão, tendo algo a mais, que ele foi para São Paulo buscar o sustento da vida dele, e ele acabou encontrando o sustento na música. Através do quê? De um projeto, de um tempo que ele gastou aqui para poder aprender uma profissão. E que é uma coisa agradável, né? Você tocar um instrumento. E aí hoje você nota o quanto que essa banda, esse projeto maravilhoso, que não é projeto mais, né? É uma realidade. Eu convidei o Dimas o ano passado para ele tocar, né? Que a banda participasse do Vereda, e toda uniformizada com os motivos natalino e tal, e foi maravilhoso, sabe? Foi muito lindo. E eu, toda vez que eu falo sobre a banda, eu boto o Dimas na frente, porque sem realmente um maestro, não é um maestro só de reger, é um maestro de ir atrás, é um maestro da resistência, é um maestro da busca, sabe? É um maestro que vai lá e fala eu quero, tal. Porque em qualquer profissão, você sabe que qualquer profissão, você recebendo um salário no final do mês, você precisa sacudir, precisa de movimento. Imagina você sendo voluntário, entendeu? Quantas coisas acontecem que às vezes você pensa que você vai desanimar, mas alguma coisa te dá impulso, sacode, né? Sabe? Então esse Dimas aí na frente dessa banda musical, pra gente é ouro, sabe? E, inclusive, viu, Dimas, deve estar nos assistindo. Vou te trazer aqui no Memória Positiva depois para contar a sua história também, porque você tem feito um trabalho diferenciado aí, a gente precisa valorizar isso. E eu sempre falo isso, o Dimas vem de uma família de resistência. A mãe dele, que foi muito minha amiga na época que a gente fazia os nossos teatros em Veredinha, ela foi uma mulher que trabalhou durante muitos anos, foi uma das pioneiras que o Padre Silvano trouxe para a região,
as tapeceiras daqueles tapetes raiolo, você já viu? Sim, de Que foi diamantina. maravilhoso, aquilo ali numa época que a gente tinha uma escassez gigantesca Diamantina, de os tapetes trabalho. arraiolo, ele sustentou muita gente. Sustentou. Por quê? Porque as pessoas vão lá, iam lá, não sei se ainda tem, na tapeçaria, pegavam o material, levava para casa, nas horas de folga fazia, e eles compravam aqueles tapetes, tapetes exportados. Aqui, na verdade, vinha o Clube de Mães de Veredinha, eles dispunham de um espaço onde as tapeceiras vinham e eles traziam o material, traziam a linha, traziam a técnica, e aquilo durou anos e anos, através de quem? Através da mãe do Dimas, entendeu? A Dona Generosa, de ter tapetes produzidos em Veredinha nesse mundo afora, porque é uma coisa maravilhosa, é uma resistência, o material, que eu não sei porquê, aliás, eu acho que é assim, porque eu acho que se você não tiver uma manutenção, aquilo acaba se perdendo no tempo. Verdade. É que nem esses casarões gigantescos que já não tem mais. Por quê? Porque falta a manutenção. Vai degradando, né? Vai degradando. Mas Veredinha tem isso na história deles, entendeu? É a cidade da arte, a cidade da mão, é a cidade que a gente faz porque tem o prazer de trabalhar com a arte. Maravilha, eu vou para mais um intervalo comercial em nome de Petrojoia e também Óticas Lascola, e volto já. Memória positiva. Eu quero falar para você da Petrojoia, uma empresa que chegou para facilitar sua vida. Se você tem sua fazenda ou uma empresa que tenha frota de veículos e quer ter maior controle de consumo e economia no abastecimento, Petrojoia. Você vai ser o dono do seu próprio tanque, verdade. Você vai ter uma estação de abastecimento de diesel na sua fazenda ou na sua empresa. É mais economia para você. Tá na tela aí, ligue 0800 543 0800 e conheça a Petrojoia. Óticas Lascola, a primeira ótica de Capelinha e região com laboratório próprio de montagem. Possui estoque de lentes monofocal incolor, antirreflexo e filtro azul. Entrega seus óculos monofocal na hora. Crediário próprio e facilitado, com parcelamento da sua compra em até 6 vezes no crediário ou até 10 vezes no cartão sem juros. Nas Óticas Lascola, você encontra as melhores marcas de lentes do mercado, como Varilux, Kodak, Transitions, Optiview, Crisal, Roya e Zeiss. Marcas exclusivas de armações que você encontra somente nas Óticas Lascola. Óticas Lascola em Capelinha, Leme do Prado e também em Berilo. Memória positiva. Bom, de volta aqui na nossa prosa com o Valmir Macedo, de Veredinha, do Vereda de Luzes. E essa dificuldade que tem da absorção das pessoas para poder trabalhar o teatro, trabalhar a arte. Você tem muita dificuldade com isso? Ou tem gente sobrando querendo participar e não está tendo vaga? Como é que é isso? É uma coisa tão interessante que eu sou uma pessoa muito inquieta. Eu sempre fui assim. Tenho uma casa em casa, na minha sala, por exemplo, uma hora o sofá está no canto, outra hora o sofá está no outro, outra hora não tem sofá, outra hora tem uma árvore, outra hora tem uma planta, outra hora não tem nada. Então, o Vereda de Luzes, ele é isso para mim. Ele é uma coisa que toda hora ele muda. E quando a gente fala de voluntariado, o voluntariado é o seguinte, ele muda. Principalmente quando você... o evento é um evento grande, é um evento que ele demanda durante um mês, todo final de semana. Então você tem que contar com aquela pessoa tem que estar disponível para naquele horário estar lá, etc, etc. Então o voluntariado ele muda. Hoje você tem um pessoal que está com você, o ano que vem aquela pessoa acabou arrumando um emprego fora, não está mais, aí você tem o jovem que está terminando o ensino médio, aí ele já vai para a faculdade. Então, sim, é uma dinâmica muito grande. Mas, até hoje, tem aquela magia
de as pessoas quererem participar. E é muito interessante isso. Só não participa quem quer participar um dia só, um final de semana, porque não dá. Porque é como se fosse um circo. Eu preciso daquilo. Eu preciso que você se disponha a estar comigo, a estar no Vereda durante aquele mês. E até hoje tem conseguido resultado positivo, entendeu? Mas como eu falei daquela coisa da mudança, então o Vereda está o tempo todo mudando. Nesses 5 anos de Vereda, ele mudou o formato dele. Antes era só o coral, depois agora nós temos o coral do palco principal com performáticos. O ano passado nós tivemos pequenas interações de alguns esquetes com o Boi de Parintins que veio, com uma representação de Natal, com crianças que eu chamei de Vereda Kids. É verdade, você conseguiu trazer um Boi de Parintins, né? Graças a essa experiência que eu tive anteriormente, meu amigo Valdo, lá de Parintins, que é um evento maravilhoso. Eu acho que a gente tem, na região, não nossa aqui, a gente tem pouca apresentações do Boi Bumbá, né, que é uma coisa muito de Goiás, um pouco de Minas, um pouco, muito, né, dessa região da Amazônia e tal. E lá é muito forte, então é um evento maravilhoso, então é uma história muito bacana. E o boi, para mim, eu sempre fui fascinado com o presépio, entendeu? Aqueles animais que estavam ali aquecendo o menino Jesus, etc. Então São Francisco de Assis, ele trouxe bem essa história. Ele soube, para você olhar para o presépio, você olha a generosidade que você tem que ter com as criações de Deus, né? Os próprios animais estavam ali para poder saudar o Salvador. Era uma noite fria, gelada. Quem estava ali? A ovelha. Quem estava ali? Era o boi, era a vaquinha, entendeu? Aquecendo o menino Jesus, porque não estava preparado para aquele parto. Não era uma sala especial de parto, entendeu? Que você ia... Entendeu? Então, assim, aquilo tudo estava representando a humanidade, aquilo tudo estava representando a generosidade, aquilo tudo estava representando um amor. Então, para mim, trazer os bois de Parintins, que eu pedi licença para brincar o Vereda de Luzes Alegria, foi trazer o seguinte: os bois do presépio saem do presépio para brincar a alegria do nascimento do menino Luz. Então foi isso que aconteceu o ano passado. E eles estão lá em casa guardados. São peças, que eu chamo, são peças artísticas, que veio lá. Ó, pra você ver o trajeto, né? Sai de Parintins, foi produzido em Parintins, foi de barco até Manaus, aí de Manaus pegou o avião, foi até Campinas. Nossa. Aí de Campinas veio de transporte rodoviário, né? O caminhão trouxe pra gente. Então, assim, realmente é aquela coisa bacana, sabe? Eu brinquei esses dias que os bois de Parintins que a gente tem lá em Veredinha agora, eles são nossos reis magos, sabe? Que eles percorreram a estrela para chegar no Vereda. Quando você chegou e começou a implantar essa ideia dessa cultura diferenciada, com um evento e tal, de início, quais foram as pessoas que você tem uma gratidão assim? Sei que às vezes é difícil você citar todos, mas aquela que de início, quando você contou a ideia, falou: olha, minha ideia é essa, é fazer isso e tal, e que a pessoa comprou aquela ideia e falou assim: ô Valmir, vamos junto, vou com você, tem? Olha, é até um pecado eu virar para você e falar assim: tem. Sabe por quê? Porque quando eu levei todo mundo lá para dentro da sala para poder apresentar o projeto, era mais ou menos, eu lembro hoje, eram 28 pessoas que estavam na sala, entendeu? Apenas 2 não puderam participar, porque elas eram professoras, e professoras, em turma linda, elas disseram: Valmir, conte comigo, mas eu não posso estar, porque é um período que eu não posso estar durante esse mês inteiro. Mas o restante, todos compraram. Eu não posso falar sabe? Falar fulano, ciclano, beltrano. Não, todos estavam comigo. E durante esse período, estão comigo até hoje lá,
sabe? Que eu posso citar a Valquíria, posso citar a Joyce, posso citar Não o que a Valquíria é Kiko. linha de frente, a Valquíria sempre foi muito envolvida na A cultura, né? Valquíria é uma pessoa muito bacana, que é uma pessoa que eu gosto de estar com ela porque ela é uma pessoa que ela um cara criativo, você precisa ter sempre uma pessoa que ela é aquele seu ponteiro, sabe? Aquela pessoa que você pode confiar. Você vai fazer, mas a pessoa te segura. Aí às vezes você quer soltar daquela coisa que você tem que fazer, blá 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 blá. Então a Val, pra mim, ela é esse ponto pacífico, sabe? Tem a Valquíria, tem a Joyce, tem o Kiko, tem o Ticamilo, que é uma pessoa maravilhosa que trabalha na produção, trabalha na parte musical. Tem as minhas meninas, a Maria, a Angélica. Cara, tem o Clésio, que é o meu produtor mor, que busca, que corre atrás. Tem lá também uma pessoa que foi muito presente no começo, agora está um pouco afastado, mas é uma pessoa que eu tenho que falar, que é o Rafinha e a mulher dele, que para mim são dois amigos fantásticos. E, brindando tudo isso, eu tenho meu amigo Dimas, que está comigo desde o começo, e é uma pessoa que eu sei que eu posso contar com ele. Que bacana. Ô Valmir, a gente sabe que o seu evento ele cresceu muito, o Vereda de Luz ele cresceu muito. As pessoas saem daqui e vão à Veredinha ver esse evento. Você já fez algum planejamento para de repente você trazer esse evento, pôr ele girando na região, trazer em Capelinha, levar em outras cidades? É possível fazer isso? Olha, eu acho que se você quiser ver o Papa, você tem que ir ao Vaticano. Entendeu? Se você quiser ver o Papa, você tem que ir numa apresentação que ele for, uma visita pastoral que ele for fazer em algum lugar do mundo. E tudo isso requer dinheiro, requer recurso para você levar. E hoje o Vereda, para você levar ele na qualidade que você gostaria, né, que eu gostaria, eu ainda não cheguei a pensar, porque não dá para você levar apenas um coral para cantar em algum canto, porque esse coral você tem em qualquer canto, você tem que levar a magia do Vereda. E hoje a magia do Vereda você encontra em Veredinha. Entendeu? Você tem um espaço, você tem um clima, você tem um povo que te recebe. E o Vereda hoje eu não consigo ver o Vereda itinerante. No momento, entendeu? Pode ser que alguém queira que o Vereda vá. O Vereda não é uma banda. Entendeu? O Vereda é um evento que acontece naquele local. Entendeu? Ele não consigo ver o Vereda hoje. Pode ser que amanhã a gente mude. Entendeu? Porque para levar o Vereda tem que levar ele do jeito que ele é. Entendi. E é muita coisa para você levar, sabe? Eu falo que eu conversava até com o Luiz, que é nosso produtor aqui, antes de começar aqui, porque a gente sabe que cada cidade tem sua riqueza cultural. E eu acho que é importante ter uma interação, um intercâmbio entre elas. Eu conversei com o Tadeu, que é prefeito lá de Araçuaí há um tempo atrás, e agora ele foi reeleito, graças a Deus, que é um cara que faz um trabalho muito bacana lá. E eu, em lugares que eu apresento eventos aí, eu vejo teatros maravilhosos dos grupos de teatro lá de Araçuaí. E teatros maravilhosos aqui em Capelinha também. Aí você pega um Vereda de Luzes arrebentando lá em Veredinha. Eu falo que seria interessante, o Tadeu se propôs a isso, falou, Jailson, a hora que você quiser lá em Capelinha, eu mando meus grupos de teatro, coloco num ônibus aqui, mando pra vocês lá, pra se apresentar lá. Você pega os de lá e manda pra cá. Até conversei com isso com o Jonas, que é o prefeito eleito de Capelinha, para que tenha essa interação. Eu acho que a cultura ela não pode se limitar à própria cidade. Por mais que ela atraia, igual você está dizendo, é interessante. Claro, eu quero que tenha o Vereda de Luz e eu quero ir em Veredinha, é agradável ir em Veredinha, é muito bom, né? As pessoas querem vir a Capelinha, numa Feragro, em outros eventos que acontecem aqui, em Araçuaí, nos eventos que tem lá, mas tem pessoas que muitas vezes ela não tem oportunidade de sair da cidade dela. A gente pega, por exemplo, a Copa Aranãs, que a Rádio Aranãs criou, ela se destacou por isso, pegava jogadores, por exemplo, as equipes pegavam jogadores que já tinham encerrado a carreira e que a pessoa daqui do interior nunca pôde ver um Euler jogando lá no Mineirão e outros jogadores, e eles acabavam vendo no seu estádio, na sua cidade. Então eu acho que quando tem essa interação, por mais que não tenha aquele encanto de ser em Veredinha, mas você trazer e mostrar, porque é uma qualidade que precisa circular, Valmir.
Convenhamos, é uma qualidade que precisa circular. Eu não... Você sabe uma coisa que ficou na minha mente, a última Vereda de Luzes? Sim. O Caveirinha. É o Caveirinha, não é? O menininho. O Caveirinha fez sucesso, né? Muito. É porque os meninos todos ficaram com aquilo na mente. Porque na verdade é o seguinte, é como eu falei pra você, o Vereda ele tem um movimento, ele veio pra ser algo que toda hora que você vai chegar lá, você vai ver tanta coisa, que você não vai ver aquela coisa da cultura nossa, você vai ver a cultura geral, entendeu? Você vai abrir uma janela pro mundo, entendeu? Você, uma hora, se o meu sonho era uma hora você ter uma grua gigante descendo um monte de performático pendurado, entendeu? Você ter iluminação. No meu Instagram, Valmir Macedo, eu sempre coloco lá aquele monte de interações que eu vejo no mundo, de luz, de performance, porque eu gostaria que, mesmo que financeiramente seja impossível, mas eu gostaria de trazer para o Vereda, porque eu acho que o Vereda para mim é essa coisa, é encantamento. E eu só consigo fazer esse encantamento lá, sabe? Eu ainda não consegui fazer um pocket show do Vereda, sabe? E para fazer esse pocket show do Vereda, que é trazer, levar um pouco dessa degustação, você precisa ter praticamente um artista funcionário. Você precisa pagar o cara para ele, claro, ir, para ele vestir, para ele dar a estrutura básica para ele, sabe? E você consegue fazer uma captação boa de patrocínios? Os patrocinadores, eles... No momento, eu chamo os meus patrocinadores de amigos do Vereda, porque são pessoas como o Valdo, que eu acabei de falar para você, lá de Parintins, que mandou para mim essas 2 obras de arte dos bois de Parintins. Tem um amigo maravilhoso que é do Festival de Fartura, que faz o Festival de Gastronomia de Tiradentes, dono da cervejaria Albandos, que cedeu para mim durante um período. Ele mandou, eu ganhei as 10 barracas de madeira, que era do festival, ele deu. Tem a minha amiga, que eu posso falar amiga, porque durante um período bacana ela foi uma das patrocinadoras do Vereda financeiramente. E porque o Vereda, é como eu falei no início em off com você, é muito dinheiro envolvido. Então assim, ou você tem aquilo na mão, aquele montante para você despejar e fazer, começar a produzir o Vereda, que o Vereda começa a ser produzido em janeiro. Janeiro eu já começo a pensar o que vai, roupa, tecido, porque a performance é de acordo com o que eu acabo criando, entendeu? O tema é fantasia, então eu já começo a pensar na novidade que eu vou trazer, entendeu? Então assim, e para você comprar isso é tudo cartão de crédito, entendeu? E a fatura, aí quando chega agosto... Você acaba bancando isso. Acaba bancando. Aí quando chega, e agora já acabou, entendeu? A grana já tá moitada. Esgotou. Mas eu tenho hoje um acervo bacana de material, que dá para você fazer uma reciclagem bacana, mas você precisa parar também para poder respirar um pouco, entendeu? Porque através do Gera Cultura agora, que a gente pode correr atrás de projetos, porque quando uma pessoa está com Vereda, você precisa de dar retorno para aquela marca também. Sim. Entendeu? E eu ainda não consegui alcançar esse nível. Tá caminhando, entendeu? Mas primeiro as pessoas precisam ir até o Vereda para poder conhecer. E eu fico com medo um pouco de expandir demais o Vereda, e o Vereda não... É muita coisa, a estrutura é muito grande, tem que ter uma estrutura de praça de alimentação, de segurança, de banheiro químico, você entendeu? Agora eu me impressionei, eu fui 2 vezes no ano passado, impressionei que Capelinha estava em peso lá, você notou isso? Cara, pelo amor de Deus, Capelinha, muito obrigado, vocês são demais, sabe? Obrigado pelo carinho. Nós Capelinha, Turmalina, são os meus xodós, sabe? Foi bom você ter falado isso. O Vereda está fazendo 5 anos, a gente vai lançar o Vereda, o documentário Vereda 5 anos, entendeu?
logo logo a gente vai soltar ele no YouTube, no Vereda Cast, que é um braço do Vereda de Luz, que a gente vai estar conversando também, trazendo novidades, etc. E a gente vai lançar o documentário 5 anos do Vereda. Nesses 5 anos do Vereda, o Edilson, o atual prefeito agora, ele trouxe para o Vereda alguns amigos prefeitos que vieram visitar o Vereda. No primeiro Vereda foram 2. No segundo Vereda nós tivemos, acho que 8 prefeitos da região e de outros lugares também que eu nunca tinha ouvido falar. Porque Minas Gerais tem 853 municípios. Sim. E no quarto Vereda, visitou o Vereda durante um mês, nós tivemos mais de 28 prefeitos que vieram para poder degustar desse produto, desse evento nosso. E hoje eu vejo que muitos da região têm feito o Natal. O Natal Luz, vamos dizer assim. Né? Então, se queira ou não queira, bebeu da fonte. Sim. Né? Sim. Inclusive, uma propaganda de um candidato a prefeito, eu acho que de Montes Claros, falando, vamos fazer aqui um Natal Luz de Montes Claros. Eu falei, que bacana. Bebeu em algum canto, vendo, porque é o seguinte, o comércio precisa disso. O comércio, a associação comercial, você vê a importância que é um evento de Natal na sua cidade. Entendeu? Mas você tem que saber fazer, não é só pendurar umas bolinhas de Natal, não. Você tem que reunir, entendeu? E tem que ter a magia. Para atrair o espírito, né? Mas a pessoa que está por trás disso também tem que ter aquela coisa que eu chamo de borogodó. Você tem uma pessoa bonita, mas ninguém olha para ela. Você tem uma pessoa mais ou menos bonita, nossa senhora, é encantamento total. Chama borogodó. Borogodó. Entendeu? Valmir, quero te agradecer imensamente por ter estado aqui obrigado. conosco, te parabenizar mais uma vez no Canso, porque realmente é um destaque muito grande, uma colaboração muito grande que você não deu para Veredinha, você deu para toda a região, porque a partir do momento que a gente tem um evento grandioso como aquele e a gente desloca de Capelinha para seguir para lá, você está brindando a todos nós. Então o seu evento ele não é seu mais. Não é de jeito nenhum. E, aliás, o evento ele nunca foi, entendeu? Eu apenas sou um cara que apertou Mas eu digo seu porque você teve a ideia, lançou a ideia, então começou porque com você. Ele é para todo mundo, entendeu? E eu queria agradecer o meu irmão Velso, que tem sido um cara que tem me ajudado bastante, o Zaqueu, que tem colocado ele como a voz do Vereda junto com o Velso, o Clésio, a Valquíria, toda a minha família, a comunidade de Veredinha que ama o Vereda. Inclusive tem você vai na escola, eu tenho um vídeo gravado aqui que é muito bacaninha, que as músicas que tocam no Vereda, né, que são as músicas bacanas, etc., as crianças da escola levam para a escola. Aí teve uma que tava cantando a música Vereda, né? Aí lá. Aí a professora falou assim, essa música é do Vereda. Aí ela falou assim, eu trabalho no Vereda. Aí eu achei tão bonitinha. 6 anos de idade, trabalha no Vereda. Por quê? Porque ela foi um dos anjinhos do Vereda desse ano. Que legal. Então ela trabalha, entendeu? Sentimento de pertencimento, né? Pertencimento, entendeu? E eu chego na escola, eles falam, eu quero estar no Vereda. Você chega na escola, as menininhas dançando balé perto de mim, pra eu perceber que ela é boa. Chamar sua atenção. Me chama atenção. Entendeu? Bacana isso. Obrigado, parabéns, viu, Valmir? Uma prosa muito boa. Você. Bom, assim nós encerramos nosso quadro Memória Positiva de hoje, no oferecimento de Petrojoia e de Óticas Lascola. Nós voltaremos no próximo sábado, às 2h20 da tarde. Repórter Jailson Pereira, para a Rádio Aranãs. Memória Positiva. Por trás da vitória, teve a luta.